Olá, povo de Deus, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia 3 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 2, 5 a 11 e Lucas 14, de 15 a 24. Estamos diante de um dos textos mais belos e profundos do Segundo Testamento. Paulo começa com uma recomendação fundamental para a comunidade de Filipos e para todos nós cristãos. Diz ele: tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ora, exatamente isso é o que se deve cobrar de todos os que pretendem seguir Jesus na vida, ter os seus sentimentos. E aí o apóstolo apresenta um hino cristológico com uma dialética fundamental para explicitar esse sentimento de Cristo entre a descida e a subida. Em grego, entre a catábasis e anábasis. A catábasis corresponde a qualquer forma de descida, porém, na mitologia, o termo é usado para se referir à descida ao mundo inferior. Vários personagens na literatura baixaram aos infernos, como Orfeu, Odisseu, Aquiles, Enéas, Jesus, Dante na obra da Divina Comédia. Paulo mostra essa descida catábasis de Jesus num gesto de humilhação até a morte de cruz, e a subida anábasis até a ressurreição e a exultação na glória de Deus Pai. E essa dialética da subida e descida e subida se dá no esvaziamento de Jesus. Em grego, esse evento é chamado de kenosis. Trata-se de um esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino de Deus. E é exatamente isso que Jesus fez, sendo obediente ao assumir a missão que recebeu do Pai. Isso é descrito por Paulo de maneira clara. Sendo Jesus Cristo de condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Esse hino cristológico nos ajuda a refletir uma perspectiva fundamental para a nossa fé. O Cristo é exaltado exatamente revelando o lado frágil da divindade, livremente assumido no processo encarnatório. Essa perspectiva é de suma importância, porque muitas espiritualidades têm dificuldades de abordar um Deus que se faz frágil para nos salvar. Fala-se muito do Deus Todo-Poderoso, para Deus nada é impossível, mas se tem dificuldade de perceber que Deus escolheu outro caminho, não o da sua plenipotência, e sim da humildade, do esvaziamento, do kenosis. E é esse sentimento de humildade, de obediência de Jesus Cristo que Paulo recomenda a todos os cristãos. E isso é ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor. Lucas 14, de 15 a 24. Nosso texto de hoje tem como contexto a ceia na casa de um dos chefes dos fariseus, onde Jesus fez a cura de um homem que sofria de hidropsia e havia criticado a busca dos convidados pelos primeiros lugares. Ato seguido, Jesus tinha falado a todos os comensais: quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir.
Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tendo ouvido isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: Feliz quem come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu com uma parábola. Pode-se entender a parábola como uma resposta transparente aos fariseus que a participação nesse banquete no reino tem da parte de Deus as portas escancaradas, pois todos são convidados. Porém, é preciso dar prioridade ao reino. E isso é exatamente o que os fariseus não fazem, pois recusam Jesus e sua prática. O banquete tinha um grande número de convidados, mas na hora da sua realização, com o banquete preparado, os convidados ainda recebem um segundo convite e nesse momento voltam atrás com várias desculpas. Faltam com a palavra e assim ofendem gravemente o anfitrião. As desculpas vão na linha dos negócios, trabalho, família, todas as atividades honestas, porém, elas desfocavam os convidados do verdadeiro objetivo: comparecer ao banquete do reino. O anfitrião se irrita com a recusa dos convidados, mas não renuncia à festa. Disse ao seu servo: sai imediatamente às praças, às ruas da cidade. Traz para aqui os pobres, os estrupiados, os cegos, coxos. Pronto. Poderíamos dizer que o banquete já pode ser servido. Mas quando o servo voltou e disse ao dono da festa: Senhor, está feito o que determinaste, e ainda há lugar. Então o anfitrião insiste que quer ver a casa cheia e ordena que seu servo traga para o banquete todos os que forem achados nos caminhos e atalhos, ainda que seja à força. Essa parábola trabalha com a metáfora do banquete escatológico, isto é, o banquete do fim dos tempos, do reino. E aí os pobres serão privilegiados mesmo. São muitos os convites, são muitas as recusas, mas o banquete continua com as portas abertas, pois o ingresso tem a garantia da misericórdia do Pai, que é infinita. Ao longo da história da salvação, na verdade, Deus vai chamando e mostrando que sua disposição para salvar a humanidade é totalmente coerente com a aliança feita com seu povo. Infelizmente, o que vemos é a recusa da parte de muitos, ocupados com tantas coisas, sem saber discernir o que é essencial na vida. São esses os primeiros convidados que se tornarão excluídos do banquete, que será oferecido aos pobres, configurando-se assim a inversão. Os incluídos serão os excluídos e os excluídos serão os incluídos. Quando nos referimos ao fim dos tempos, dá uma sensação de que a inexorabilidade torna a nossa vida um temor permanente. Porém, deveria ser o contrário. A escatologia está com seus sinais vivos no presente, fazendo com que descubramos aqui e agora o sentido último da vida. Tal sentido deve funcionar como motor de nossas ações, sem temor, mas consciente de nossa efemeridade. E isso nos ajuda a não tratarmos como eterno o que é passageiro, a não nos apegarmos a qualquer coisa que nos impeça de caminhar de peito aberto rumo a um êxtase final, que para os cristãos será o ver Deus face a face. Como diz o filósofo italiano Giorgio Agamben, a escatologia não significa necessariamente uma paralisia dos eventos históricos.
no sentido de que o fim dos tempos faria com que fosse inútil qualquer ação. É exatamente o contrário. É parte integrante do sentido das coisas últimas, que elas devam guiar e orientar a ação das coisas penúltimas. E como afirma também o educador Mário Sérgio Cortella, não é a morte que me importa porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida. Enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Sendo assim, aceitemos o convite para participar do banquete do reino agora, no tempo das coisas penúltimas, para que possamos dele tomar parte definitiva quando as coisas últimas acontecerem em nossa vida. Um beijo no seu coração.